Bem-vindos ao E aí, professor? Olá, Walter. Olá, meu amigo. Eu ainda estou exausto do último programa. Eu pensei que seria um programa curto de 5 minutos. Pois é isso que acontece quando nos juntamos? Eu acho que foi sua Sinto culpa. muito, eu reconheço a culpa. Vamos começar com uma oração. Nosso querido Pai, nós te agradecemos por essa reunião, para que possamos conversar sobre esses tópicos. Ilumine nossas mentes, Senhor. Ilumine a mente dos telespectadores também. Em nome de Jesus, amém? Amém. Hoje falaremos sobre o grande recomeço. Muito bem, nós já falamos aqui em outras vezes sobre a identidade corporativa, a identidade real, sobre espantalhos, enfim, falamos sobre todo tipo de coisas, na tentativa de mostrar quão enganoso Sim, este mundo é. E quais são as bases da economia e como ela funciona. Agora precisamos ver como será quando a agenda papal se tornar agenda universal. Será uma catástrofe. sim. É como você já disse outra vez, talvez, se as pessoas ainda não entenderam essa questão, eu espero que agora elas possam entender. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Apenas para dar uma introdução, eu gostaria de lembrar dessa citação que já lemos aqui outra vez. Nunca foi propósito de Deus que a pobreza deixasse esse mundo. E nós explicamos direitinho isso. É claro que Deus nunca quis que alguém fosse pobre e sofresse, mas Ele permitiu a pobreza para que o nosso caráter pudesse ser trabalhado neste mundo de pecado. As classes da sociedade nunca deveriam ser niveladas, pois a diversidade de condições que caracterizam a nossa raça é um meio designado por Ele para desenvolver o caráter. Muitos têm clamado com entusiasmo que todos os homens deveriam ter uma parcela igual das bênçãos temporárias de Deus. Em outras palavras, que deveria haver um salário universal e todos deveriam ser nivelados. Mas este não era o propósito do Criador. Cristo disse que os pobres sempre estariam conosco. Os pobres, assim como os ricos, foram adquiridos por seu sangue. E entre esses professos seguidores, na maioria dos casos, os pobres os seguem com firmeza de propósito, enquanto que os ricos estão constantemente se apegando aos tesouros deste mundo e acabam esquecendo a Cristo. Isto não significa que as classes mais altas são todas egoístas. Porém, é um fato da natureza que, normalmente, elas são. Os cuidados dessa vida e a ganância pelas riquezas eclipsam a glória do mundo eterno. E vejam que interessante isso aqui. Uma das maiores desgraças que poderiam cair sobre a raça humana seria que todos fossem nivelados no que tange a posses materiais. Em outras palavras, se alguém diz que deveria haver um salário universal a fim de se nivelar todas as classes, esta seria uma das maiores desgraças que poderia cair sobre a raça humana. Muito bem, esta é a nossa introdução. Tendo dito isso, vamos ver o que o Papa tem a dizer. Vamos direto na fonte, que é o Jesuit Review, o Jornal dos Jesuítas, e diz assim: o Papa Francisco endossou o salário universal. O Covid-19 poderia torná-lo uma realidade na Europa. Então, o Papa Francisco está apoiando aquilo que a citação anterior disse que seria uma das maiores desgraças a cair na humanidade. E eles escreveram isto em 2017. A primeira-ministra britânica, Theresa May, desafiada pelas exigências que pedem o aumento de salários estagnados, disse que não existe árvore de dinheiro.
A antecessora do Partido Conservador da Sra. May, Margaret Thatcher, já havia dito que o governo do Reino Unido não possuía dinheiro próprio, mas apenas aquele que arrecada da população através de tributos, ou seja, através de nós. Já estudamos em outra ocasião, a ficção legal. Da ficção legal. A maioria das pessoas provavelmente pensou que isso seria prudência ortodoxa. Afinal, um déficit de orçamento é algo a ser tremendamente evitado. Esta aparente e longamente defendida frugalidade fiscal da parte dos conservadores nunca havia sido desafiada, até agora. Assim como a segunda onda do Covid-19 tem varrido a Europa, também tem crescido uma conversa sobre salário básico universal que exigiria uma reavaliação sobre o antigo conceito sobre gastos e déficit. Na Escócia, assim como no restante do Reino Unido, essa discussão não é nova, porém tem se tornado mais proeminente e urgente em um momento em que a resposta econômica à pandemia tem ganhado peso. A ideia ganhou até mesmo um impulso do Papa Francisco. Na recente publicada Vamos Sonhar, o Papa apoiou um pagamento incondicional a todos os cidadãos dentro de um mesmo contexto de suas outras súplicas por um mundo pós-Covid mais economicamente e ambientalmente igualitário. A visão do Papa sobre esse salário universal sugere que ele seja pago através de tributação. Há outras ideias, porém, de como essa remuneração universal poderia ser fundada. Ele quer um salário universal. Sim, um salário básico universal. Salário mínimo universal. Agora, essa crise do Covid que temos, não estamos falando se é real ou se não é real, estamos apenas analisando as implicações econômicas dela. E há um debate muito interessante. Conte-nos sobre essa senhora. O nome dela é Catherine Ossenfitz, uma especialista em economia, mas as opiniões dela não são normalmente aceitas. Pelo menos na grande mídia, então eles tentam censurá-la um pouco. Sim, mas como já dissemos outra vez, se há uma conspiração, vamos olhar ambos os lados, Sim. certo? Ao menos deveríamos ter essa liberdade, correto? Correto. Vamos apenas ouvi-la, não estamos tomando o lado dela, ok? Vamos apenas ouvi-la. Então, nós tivemos um sistema global de reserva monetária, o dólar. E ele precisa evoluir e mudar. Ele já é bem antigo e existem muitas insatisfações com este sistema. E os banqueiros centrais estão tentando implementar um novo sistema. E para fazer isso, eles estão tentando estender o antigo sistema e acelerar o sistema novo, o que torna uma coisa caótica, uma vez que boa parte do novo sistema está sendo testado e envolve tantas indústrias. Então, eu descrevo este novo sistema como o fim das moedas. Não estaremos introduzindo uma nova moeda, mas sim um novo sistema de transações que será totalmente digital e acabará com as moedas como as conhecemos. Então, o que eles estão tentando fazer envolve basicamente todo o dinheiro do planeta. É grande, complicado e confuso. E o desafio que eles têm é como vender a ideia de um sistema que, se as pessoas conhecessem, ninguém desejaria? É claro, o jeito de fazer isso é com a crise no sistema de saúde. E por que a crise no sistema de saúde seria boa para isso? Porque, geralmente, quando a minoria das pessoas quer controlar a maioria, a questão é, como você pode atrair todas as ovelhas para o matadouro sem que eles percebam e resistam? Então, a maneira perfeita é ter inimigos invisíveis. Então, tivemos a guerra contra o terror, com terroristas invisíveis, e agora um vírus, que é perfeito, porque vírus são invisíveis, não dá para provar que ele não existe, porque é invisível. Então, os inimigos invisíveis são os melhores, especialmente se eles assustarem as pessoas e se você puder usar o medo e causar medo significativo. Então, as pessoas precisarão do governo para protegê-las do inimigo invisível. E a segunda tática, que é muito eficiente, é dividir e conquistar.
Neste meio tempo, se você puder usar a mídia, ela tem um papel muito influente. Se você puder colocar homens contra mulheres, negros contra brancos, este é um dos motivos pelo qual estão importando tantos imigrantes para a Europa. É para que a população se torne contra os imigrantes e o governo tenha que ser o mediador. Então, estas táticas, sejam elas dividir e conquistar ou inimigos invisíveis, são maneiras de instituir o medo e fazer com que as pessoas aceitem coisas. E, é claro, um vírus invisível permite que haja estes enormes mecanismos de controle. Você pode impedir que as pessoas se encontrem, pode impedir que as pessoas se organizem, impedir que as pessoas se juntem para falar sobre o que está acontecendo e etc. E se você digitalizar isso com um rastreio de contatos, então você pode saber quem está falando com quem. Se você os fizer trabalhar e estudar online, então você poderá literalmente ouvir tudo o que dizem. Então você pode implantar quantidades extraordinárias de vigilância no pressuposto de que, sabe, estamos te protegendo de um vírus invisível. Isso é muito inteligente e, como podem ver, está funcionando com muitas pessoas. Não todo mundo, mas muitas pessoas. Então, para mim, muito do que... Não quero subestimar a capacidade que os líderes têm de trazer doenças que matarão pessoas. E eu não quero sugerir que pessoas não estão adoecendo. Mas, basicamente, o que estão tentando fazer é que as pessoas aceitem uma solução antes de perceberem aonde ela vai levar. Porque estamos falando de um sistema de transação, que não mais é uma moeda, e sim um meio de controle. Então, é como um crédito que a empresa tem guardado. Se cada um dos bancos centrais surgirem com uma moeda digital, eles terão a habilidade de ligar e desligar o seu dinheiro. Então, se você não se comportar, já era. E é claro, como nós sabemos, eles querem combinar isso com o transhumanismo, que significa literalmente, eu recebo injeções que podem estabelecer o equivalente a um sistema operacional no meu corpo. Então, estarei presa ao sistema financeiro literalmente, fisicamente. Quais são os efeitos das medidas do lockdown? Basicamente é assim. Eu costumo chamar isso de a lei patriota, de a lei de concentração e controle do fluxo financeiro. E este é um processo muito similar. Estão tentando centralizar dramaticamente o controle econômico e político. Deixe-me dar um exemplo. Existem 100 pequenos negócios na rua principal de uma comunidade. Você os declara como não essenciais e fecha-os. De repente, a Amazon, Walmart, mega lojas podem chegar e tomar todo o mercado. Enquanto isso, estas pessoas têm que continuar pagando seus cartões de crédito e seus financiamentos. Então, eles caem numa prisão de dívidas. E estão desesperados por conseguir dinheiro para cobrir suas dívidas e seus gastos do dia a dia. Enquanto isso, a Reserva Federal cria uma forma de alívio quantitativo, onde eles compram títulos corporativos. E as empresas que estão tomando conta do mercado podem basicamente ter financiamentos entre 0 a 1%, ou seus bancos podem ter de 0 a 1%, enquanto todas as outras pessoas estão pagando de 16 a 17% nos cartões de crédito sem ter fonte de renda. Então, basicamente, agora você os colocou numa situação sem saída e pode tomar o mercado deles. E, geralmente, eles não conseguem fazer o que lhes é dito, porque estão ocupados demais procurando dinheiro para alimentar os seus filhos. É muito interessante. Ela faz algumas especulações que podem ou não ser verdadeiras, mas nós não vamos discutir isso aqui. Mas o que ela está prevendo é o resultado final. Se foi planejado ou não, não é o ponto agora. Qual será o resultado? Mas é isso que está acontecendo. É o resultado. Agora, sabe, se você quiser pensar de uma maneira conspiratória, então, se nos permitir especular um pouco, se dissermos que esses governos estão todos já sob um controle central, e o barco está sendo direcionado a uma direção específica, então as forças do inimigo das almas não estão divididas, certo? Qualquer divisão aparente são, na verdade, divisões cuja intenção é direcionar as pessoas a um lugar específico através da dialética hegeliana. Então, e se você tiver um sistema que você quer derrubar e substituí-lo por um outro sistema,
Obviamente, você criaria uma divisão hegeliana, certo? Então, se você quisesse empurrar as coisas em uma direção específica, então vamos supor que você introduza um sistema ou um governo partidário no qual você estimula a economia, fazendo com que o dinheiro flua para as pessoas de uma maneira muito fácil. E assim, você estimula a economia. Sim. Você abaixa as taxas, as tributações, você pede ao Fed que diminua os juros, tudo tem que abaixar, abaixar e abaixar. O dinheiro tem que chegar até as pessoas. E assim você cria uma crise. Veja, especulação Sim. pura, tá? E então você usa essa crise para criar uma situação, assim como a que ela explicou, na qual um homem humilde não consegue pagar seus empréstimos porque não tem salário, e as taxas de juro estão subindo, e então ele tem um problema, e todo mundo acaba perdendo o seu salário básico, e então perde sua propriedade. E então chega o governo e diz, nossa gente, tivemos uma crise, não foi nossa culpa, mas algo aconteceu aqui. Vamos resolver esse problema dando a vocês todos um salário básico. As pessoas não respirariam aliviadas, mas você ficaria onde está, certo? Sim. Mas primeiro você deveria mover a economia a uma direção na qual o fluxo de dinheiro vai exatamente para as pessoas das quais você quer puxar o tapete. Sim. E então você vira a mesa. Sim. E então você cria o grande recomeço. Agora, eu não estou dizendo que foi isso que eles fizeram, mas é uma possibilidade. Ela também falou sobre a inteligência artificial estar intrínseca ao sistema em si. Será que isso é pura conspiração? Bem, a maioria vai imediatamente. Gritar teoria que da é conspiração. não é? Este artigo foi publicado neste jornal alemão e é sobre Klaus Schwab, dizendo que o grande recomeço nos levará a uma fusão de nossa identidade física, digital e biológica. Sim. Incrível. Isso é exatamente o que aquela senhora Exato. disse. E isso é o que a maioria sempre diz que é apenas É uma conspiração, mas está aqui. O próprio chefão está dizendo a mesma coisa. O fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, disse recentemente que a quarta revolução industrial dentro da estrutura do grande recomeço levará a uma fusão da nossa identidade física, mental e biológica. Essa abordagem transhumanista das elites sempre foi enquadrada pelo público como uma teoria da conspiração. E aqui estamos nós, vendo tudo isso acontecer. A nossa última discussão foi vacinar ou não vacinar, e muita gente acredita que essa vacina poderia contribuir para isso. Talvez não é essa vacina, mas alguma vacina no futuro. Há muitas especulações sobre isso, mas eles têm razão para desconfiar, por causa dessas declarações. Schwab está claramente defendendo algo que a mídia ainda considera como sendo assunto de conspiracionista, isto é, a implantação de microchips que ultrapassam as barreiras de nossa pele. O Fórum Econômico Mundial explica em seu website como milhares de suecos implantaram microchips em seus corpos alguns anos atrás. Então essas coisas são reais. E quando você ainda joga nessa mistura toda ideais religiosos, como o microchip sendo a marca da besta, que aliás não é, então você tem uma receita que pega não somente o mundo econômico, mas os indivíduos, os governos, as religiões, todos envolvidos em um grande clamor público. Milhares de suecos estão trocando seus cartões de identidade por microchips. Milhares de suecos estão implantando microchips em seus corpos para não precisarem mais carregar RGs, identidades e passagens de trem. No último ano, a companhia de trem estatal começou a escanear as mãos dos passageiros com chips biométricos a fim de coletar suas tarifas enquanto estão a bordo. Isso tudo já é realidade. E
o diabo tem conseguido linkar isso com outra filosofia que não tem nada a ver com Sim. isso. Porque o seu maior objetivo é anular a lei de Deus. Sim. Ele quer ter um sistema legal, Aham, mas não um sistema não de acordo conforme a com a lei. lei. Correto? Sim. E esse sistema legal é baseado em preceito fraudulento, Correto. em um espantalho que não existe, Sim. ou uma entidade espantalho que é tratada como uma pessoa, apesar de ser uma corporação. Nós já discutimos isso em outra ocasião. Qual era a palavra? Ficção legal. Exato, uma ficção legal. Há uma palestra muito interessante de um jornalista alemão. Eu acho que ele fez um trabalho magnífico, muito bom mesmo, mas não vou repetir a palestra. Mas ele nos deu muita coisa para pensar. Foi muito bem desenvolvida, foi muito bem documentada, ela não tinha nada de conspiração, eram somente fatos sequenciados de Somente maneira fatos. Exatamente. E eu acho que seria apropriado se nós dessemos uma olhada nessa questão por este ponto de vista, apenas para ter uma ideia se tudo isso tem sido planejado há muito tempo para resultar no que acontece hoje. O nome dele é Paul Schreier e ele escreveu sobre a pandemia Planspiele, que quer dizer ganhos planejados. A preparação para uma nova era. Então, o que ele diz? Ou seja, foi traduzido para o inglês aqui. As políticas da crise do corona não surgiram do nada. A luta contra o vírus começou na década de 90, com a luta contra o bioterror. Então, houveram já alguns movimentos preparatórios para o que está acontecendo hoje. As pesquisas revelam que, por mais de 20 anos desde então, os cenários pandêmicos têm sido ensaiados vez após vezes em jogos de negócios, primeiros nos Estados Unidos e depois coordenados internacionalmente com participação da Alemanha. Os títulos desses exercícios parecem nomes de Hollywood. Ou seja, essas pessoas estavam simulando uma pandemia. E não era uma simulação barata. Não. Eles eram oficiais do governo do alto escalão, que realmente estavam envolvidas neste tipo de coisa. Sim, e atuantes na época. Sim. Todos eles. Portanto, esses exercícios de simulação, que serviriam de preparação, eram chamados de o Inverno Negro. Este foi em 2001. Mercúrio Global foi outro cenário simulado em 2003. Um outro chamado Tempestade do Atlântico em 2005. Glad X, 2018. E isso é muito interessante. Oficiais do alto escalão e representantes do governo, assim como jornalistas bem conhecidos, estavam envolvidos na mais recente Eventos 201, em outubro de 2019, e que fique claro que isso foi antes da pandemia, que incluiu membros do Conselho de grandes corporações globais, depois que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia do coronavírus em 2020, muitas das medidas que já haviam sido testadas e discutidas por anos foram implementadas globalmente. Isto é um fato da história. Passagens como essa apareciam nos scripts 20 anos atrás. A presença de militares armados em cidades americanas provocavam protestos contra a redução das liberdades civis. A pergunta é como e até que ponto nós imporemos tudo isso? Quanto de violência pode ser usado para manter as pessoas dentro de suas casas? Em uma pandemia, direitos civis básicos, como os direitos de se reunir ou a liberdade de ir e vir, não poderiam mais ser concedidos. Restrições da liberdade, assim como de vacinações em massa, eram parte comum naqueles jogos de simulação.
Portanto, essas coisas têm sido praticadas constantemente. Mas não só isso. Havia uma legislação que precisava ser introduzida. E essa legislação eram normalmente contrárias aos seus direitos garantidos pela Constituição. Agora, precisamos entender que já foi discutido aqui a relevância da Constituição, que basicamente tem sido reescrita pela lei marcial, porque, na realidade, estamos sobre um sistema legal, mas não conforme a lei. mas não um sistema conforme a lei. Muito bem. O que quer dizer que, se eu estiver correto, desde que abandonaram a sessão na época de Lincoln, não há mais Congresso. Não existe Congresso. Então, tudo que tem sido feito até agora foi sobre a lei marcial por ordem executiva? Exato. Portanto, existe uma aparência de governo, mas você não pode mover as pessoas de um ponto A para o ponto B rapidamente, se as diferenças são muito grandes, correto? Então, você tem que fazer isso gradualmente. Você precisa criar uma crise para introduzir uma nova legislação que lhe permitirá fazer o que deseja. Então, basicamente, ele percorreu a história dessas simulações e mostrou como uma nova legislação foi introduzida gradualmente, através dos tempos. E sempre que havia um gargalo, acontecia uma crise. Sempre que houvesse uma resistência à crise? E então, após ser introduzida, a legislação era aprovada. O conteúdo desses exercícios era a luta contra o terror, ou como ferramenta política desde 1990, jogos de simulação de bioterror em 1999 até 2005, e então houve uma operação chamada Lockstep. Isso quer dizer que todas as nações do mundo deveriam entrar em harmonia e trabalhar dentro de uma mesma mentalidade, para que então as pessoas envolvidas na pandemia ou questões de saúde em vários países fossem reunidas e todas participassem desses exercícios. Isso tem sido planejado por muito tempo. Então, houve os exercícios do Trump e a pandemia em 2017 e o terremoto da Bolsa de Valores em setembro de 2019. Portanto, o mercado está envolvido. Contudo, se percorrermos as datas que este homem mencionou em sua palestra, veremos que há muitos cenários que ocorreram. Em 1990, temos a queda do comunismo. Após isso, não havia mais inimigos. E este era o problema, como você mantém os seus exércitos? Sim, como você justifica. Como você os justifica, não é? Então, naquela época, o Colin Powell, que era o maior no ranking militar, disse: meus demônios estão acabando, meus vilões estão acabando. Eu estou de boa com Fidel Castro e com Kim Il-sung. Disse ele, se referindo aos líderes de Cuba e da Coreia do Norte. Os comentários de Powell sugerem que a Guerra do Golfo não resolveu o maior problema para alguns estrategistas do Pentágono nos últimos 3 anos, que é como justificar um exército enorme e a necessidade de 300 bilhões de orçamento militar após a era da Guerra Fria. Para que você precisa de um exército enorme? Quem você precisa controlar se não há um inimigo aparente? Então, precisamos de inimigos. 1993, temos o primeiro ataque terrorista às Torres Gêmeas. Bem, agora você tem um inimigo invisível. Terroristas. Em julho de 1994, o Clinton publica sua Estratégia de Segurança Nacional de Engajamento e Alargamento. Março de 1995, Joseph Biden, que agora é o presidente dos Estados Unidos, chefe do Comitê Judiciário do Senado, propõe uma lei para dar mais poder ao governo e ao presidente no caso de ataque terrorista. Essa lei foi veementemente rejeitada. Em 1995, houve o ataque terrorista na cidade de Oklahoma, o que foi um momento decisivo na questão do terrorismo.
Em 1997, um artigo no Los Angeles Times, escrito por políticos não jornalistas, do diretor da CIA James Owsley, do assistente secretário de defesa Joseph Nye, defenda-se contra o inimigo da sombra. A destruição do prédio federal de Oklahoma e a destruição do World Trade Center em Nova York chocaram os americanos. Mas essas tragédias teriam sido muito piores se materiais nucleares, biológicos ou químicos fossem envolvidos. Então, ele está criando cenários. E cada vez que uma dessas coisas ocorre, uma nova legislação passa. Está tudo em seu devido lugar. Agora, isso poderia ser pura coincidência? Mas também poderia ser planejado, Sim. não? Veja, não estamos assumindo uma posição Não, apenas aqui, mostrando apenas discutindo fatos. os fatos, certo? Em 1997, o ministro da Defesa, William Cohen, faz um alerta em uma comitiva de imprensa contra o futuro das armas químicas e biológicas e demonstra a ameaça do anthrax em um programa de televisão. Ele segurou um pacotinho de açúcar e disse que aquela quantidade poderia matar um monte de gente. Metade de Washington, se eu me lembro bem. Sim. Então, o medo tem um papel muito importante. Também é importante se você voltar para o vídeo daquela senhora. Ela fala Sim. sobre medo. Então, tudo se encaixa com o que ela disse. Certamente. Em 1998, o diretor de Biodefesa de Segurança Nacional, Robert Kadlec, contribui para o capítulo 9, intitulado Guerra Gérmica do século XXI, em um papel de estratégia interno do Pentágono intitulado Campos de Batalha do Futuro, Questões de Guerra do século XXI. Agora, existe um inimigo invisível, não é? E agora eles também se preocupam com germes e com Exato. saúde. Em 1998, foi fundado o Centro de Biodefesa Civil, hoje chamado de Centro para a Segurança da Saúde, no Hospital da Universidade Johns Hopkins, fundado pela Fundação Sloan. É interessante que todas essas fundações são extremamente ricas. Me chama a atenção que isso é 1998 e hoje, 2021, ainda ouvimos falar sobre Sim. essas pessoas. Eles começaram de 1999 a 2005 em jogos de simulação de bioterrorismo. E em 1999, eles iniciam os seus jogos de simulação. Ocorre o primeiro simpósio nacional sobre resposta da saúde médica pública ao bioterrorismo, patrocinado pelo Centro de Estudo de Biodefesa de Johns Hopkins. Pela primeira vez, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos se torna parte da segurança nacional dos Estados Unidos. Agora, eles passam a coordenar todos esses grupos. E em 1999, eles têm esse projeto chamado Bacchus. Que nomes interessantes eles escolhem! Foi uma investigação secreta da Agência de Defesa e Redução de Ameaças do Departamento de Defesa americano, para determinar se é possível construir fábricas de armas biológicas com equipamentos simples. As pessoas costumam achar que são necessários laboratórios caros para se produzir toxinas como anthrax, por exemplo. Então, eles criaram um laboratório para ver se seria possível produzir essas toxinas com itens de supermercado. Bom, você pode ver isso por vários ângulos. Também é importante notar que, se eu estiver correto, se eu me lembro bem, isso foi em segredo? Sim, exato, foi feito secretamente. Sim, e eles comprovaram que é possível fazer. Bem, é possível fazer, mas bioterroristas normalmente não usam itens de supermercado para isso. Em 2000, houve um segundo simpósio com o nome Cenário de Resposta Epidêmica, Tomadas de Decisão em Períodos de Praga. Agora estão mudando um pouco. Não é apenas mais guerra química, com anthrax. Agora também é natural. Agora também se trata de uma peste. Em 2001, George W. Bush e Dick Cheney são eleitos presidente e vice-presidente. Veja que faz muito tempo que essas coisas têm sido planejadas.
Em junho de 2001, eles tiveram um terceiro grande exercício de bioterrorismo chamado o Inverno Negro. E me fascina ver que os jogadores atuais estão utilizando esse nome, Inverno Negro, para a praga do Covid. Disseram que seria um inverno negro? Seria um inverno muito negro, mas pode ser coincidência. E foi um exercício de varíola, patrocinados pela Fundação Alfred Sloan e a Fundação Robert Wood Johnson, e aconteceu na base aérea de Andrews, sendo que as duas primeiras ocorreram em salas de conferência. Percebe que agora eles estão incorporando o exército, apesar de já terem utilizado os laboratórios do exército. Então, em setembro de 2001, temos o ataque às Torres Gêmeas. E então, em outubro de 2001, Tom Dash e Patrick Leahy, que se opuseram ao ato patriótico, receberam cartas de ameaças contendo pó branco. Então, abandonaram a resistência e a lei passou. Então, agora, temos essa legislação especial que dá poderes especiais ao presidente. Em 2001, é fundada a Iniciativa Global para a Segurança da Saúde, justificada pelas cartas com antrax. Em 2002, os ministros da saúde lançam iniciativas a fim de melhorar a segurança da saúde globalmente. Eles agora passam a testar não apenas em guerras biológicas, mas também em pandemias de gripe. Agora eles começam a trabalhar com as coisas naturais também. Início dos exercícios a nível internacional. Isso foi em 2002. Sim. Antes era somente nos Estados Unidos? Sim. E agora, global? É interessante como os Estados Unidos sempre tomam a frente, não? 2003, Operação Mercúrio Global. Foi um serviço de posto de comando que envolveu as nações GHSAG, mais as Organizações Nacional da Saúde e a Comissão Europeia. Foi conduzido no período de 56 horas entre 8 e 10 de setembro de 2003. O exercício visava avaliar os protocolos de comunicação entre os membros de GHSAG em face de um surto de doenças infecciosas. Agora tudo já é coordenado internacionalmente. Como você lida com a mídia, todas essas coisas foram avaliadas. Isso já em 2003. Em 2005, a Operação Tempestade Atlântico. Nessa operação, Madeleine Albright atuou como presidente dos Estados Unidos. Eu acho interessante que a Madeleine Albright tem muitos broches com a fênix surgindo das cinzas. Interessante. Não necessariamente para a varíola, mas o exercício foi projetado para evidenciar os numerosos e complicados desafios globais que surgiriam diante de um evento de infecção pandêmica em larga escala, sejam causados por um ataque bioterrorista ou surtos decorrentes de causas naturais. E então houve todos esses cenários e essas pessoas se reuniram e elas encenaram. Eles tinham até as televisões e a mídia envolvida. Sim. E eles praticaram como prover as informações para a mídia e como eliminar qualquer informação contrária. Que interessante. Você está vendo algo parecido hoje em dia? Exatamente. É exatamente o que acontece hoje. Censurando aqueles que estão contra... Sim. Mas tudo isso poderia ser só coincidência, não? Poderia. Mas nos faz pensar, não faz? Claro. Todos esses exercícios não foram somente sobre uma crise de saúde e quem teria soberania, mas foi também sobre a abolição de direitos fundamentais. Eles exercitaram isso. Vacinação em massa, políticas autoritárias, sem a participação dos parlamentos. Em 2008, houve a crise financeira. Agora a economia passa a ter um papel importante aqui, porque o grande recomeço tem a ver com o recomeço da economia. Sim. E se você quer recomeçar a economia, primeiro você tem que destruir o antigo sistema. Agora, nos Estados Unidos da América e em muitos países protestantes pelo mundo, a riqueza está nas mãos do povo.
Então, se você quiser reiniciar a economia, você tem que transferir a riqueza para o Sim. sistema, certo? Correto? Muito bem. Então, vejamos aonde isso vai dar. Então, temos essa crise maciça em 2007 e 2008. E sabe de uma coisa? Naquela crise, houve uma mudança de uma possessão individual para uma compartilhada. Os bancos e os governos fizeram uma parceria para salvar a comunidade, que basicamente é a definição de fascismo, que, segundo os jesuítas, é a forma de governo preferido do sistema católico. Então, é uma forma de governo, na qual o governo e a indústria seguem em parceria para o bem da comunidade, para se evitar o colapso total. Então, parece uma coisa boa. Só que agora não existe mais negócios totalmente privados. Agora são negócios que combinam o privado e o governo. E se você linkar isso com quem possui a coroa, então você sabe quem governa no fim das Correto. contas. Então, em 2009, você tem a pandemia da gripe suína. E essa pandemia varre o mundo, mas as coisas não são fechadas. Agora, parece ser muita sorte que essas pandemias varram o mundo para que, assim, o mundo comece a se preparar mentalmente para a grande pandemia que provavelmente ainda viria. E a grande pandemia sempre pode ficar ainda maior. Pois é, lembra da Organização Mundial da Saúde dizendo que essa pandemia não é necessariamente a maior? Exatamente. 2010, Cenários para o Futuro da Tecnologia e Desenvolvimento Internacional, pela Fundação Rockefeller. 4 cenários, sendo que um deles se chamava Trancafiado. Apenas lembrando que todas as nações participariam com a mesma abordagem. Sim. O mundo com o governo mais restritivo e uma liderança mais autoritária, com inovações limitadas e uma crescente contenção dos cidadãos. Essas são citações do documento deles. Correto? Durante a pandemia, os líderes nacionais pelo mundo forçariam a sua autoridade e imporiam regras e restrições, incluindo o uso obrigatório de máscaras, a checagem da temperatura corporal nas entradas e espaços comuns, como estações de trens e supermercados. Eles treinaram isso em 2010. E está acontecendo 100%. 100%. Mesmo após a diminuição da pandemia, esse controle mais autoritário e vigilância dos cidadãos e suas atividades permaneceu, sendo ainda mais intensificados. Mas, veja bem, era apenas um exercício, não é? Só que o exercício virou a realidade com o Covid-19. Estamos começando a ver isso porque mesmo agora, alguém perguntou ao Fauci por que ainda temos que usar máscaras depois da vacinação? E há pouca explicação respondendo essas perguntas, o que apenas mostra que Sempre fica pior. não vai. Sim. Como esse exercício mostrou, a implementação de certas regras e legislação não vão parar, ainda que a situação melhore. Exato. E então nós temos a presidência de Donald Trump. E todo mundo diz, mas que alívio. Ou então, essa foi a pior coisa que já aconteceu na humanidade. Sim. Ele foi contra a ordem das coisas, dizendo que não queria essa coordenação mundial, dizendo que a sua nação vinha em primeiro lugar, deixe o dinheiro fluir para o povo. E, ao mesmo tempo, ele indicou todos os juízes. Falando nisso, todos os juízes são pró-cooperação. Então, todos eles caem nesse sistema de controle do espantalho. Esse personagem fictício. Então, os juízes são ficções legais. Sim. E ele indica todos esses indivíduos de alto escalão católicos. O sistema está sendo montado para uma agenda a qual
Agora, as pessoas vão dizer que eu estou especulando, que sou super conspirador, mas eu só estou adicionando um pouquinho a essa história. Encaixa perfeitamente. Aí você puxa o tapete de um inimigo chamado de Covid. E imediatamente, aquela economia, que era pró-povo, é tirada do povo. As propriedades permanecem, mas o povo é destituído. 2017, Conferência de Segurança de Munique. John McCain diz: eu recuso a aceitar a morte de nossa ordem mundial. O Trump e o McCain ficam um contra o outro. O Bill Gates diz que precisamos nos preparar para epidemias da mesma forma que o exército se prepara para a guerra. Podemos não saber se essa arma é feita pelo homem ou é um produto da natureza, mas uma coisa é certa, que uma pandemia global altamente letal irá acontecer durante as nossas vidas. Parece até que estão se preparando para ela, não? Claro, com todas essas simulações, com certeza. E mesmo hoje se discute se o Covid foi feito pelo homem ou é de causa natural. Então, após a eleição de Trump, os exercícios começaram mais uma vez em 2017. Em 2017, os ministros de saúde do G20 se encontraram pela primeira vez em Berlim, na Alemanha, e exercitaram o cenário de uma pandemia causada por um vírus chamado Síndrome Respiratório Associado à Montanha, ou MARS. Agora, todos os ministros da saúde dos países mais ricos do G20 se reuniram para exercitar isso. Seria isso uma preparação? 2017, Fundação do Conselho Internacional de Saúde Global. Jeremy Farrar, da Wellcome Trust, e Christopher Elias, da Fundação Gates, são membros. Estas são as corporações mais ricas do mundo. Falamos de trilhões de dólares aqui. Maio de 2018, Operação GLaDO-X. Cenário do exercício: um grupo elitista de alto escalão desenvolve um vírus para reduzir a população mundial. Veja bem, é apenas um cenário para entreter os conspiracionistas. Eles tentam culpar o Bill Gates por isso e todas essas coisas aí, mas a gente não está interessado nisso. Quero focar apenas na progressão. Sim, e Thomas Daschle também foi uma das pessoas que recebeu o antrax por correio? Exato. E todos esses oficiais do governo de alto escalão estão todos envolvidos. Em 17 de setembro de 2019, houve um curto-circuito no sistema financeiro. Praticamente ninguém soube disso. E não teve nada a ver com o coronavírus, porque o seu efeito chegou em janeiro de 2020. Então, em 2019, quase houve um crash total do mercado. E pouco se falou sobre isso. Vamos ver isso daqui um pouco. Em 2019, ocorreu o exercício chamado Evento 201. O Centro Johns Hopkins de Segurança e Saúde, em parceria com o Fórum Econômico Mundial e a Fundação Bill e Melinda Gates, sediaram o Evento 201, um exercício de pandemia por coronavírus de alto nível. Isso também ocorreu antes da pandemia. E ao olharmos para os protagonistas, Christopher Elias, da Fundação Gates, George Gao, diretor-geral do Centro Chinês para Controle de Doenças, todas essas pessoas importantes. Então, a alta classe da sociedade, em termos de economia e política mundial, estavam envolvidas. Foi um exercício final. Quando eles fizeram esse exercício GLaDO-X, essa simulação, eles fizeram um trailer oficial sobre o que esse exercício era. Vale a pena dar uma olhada nele. Sim. Vamos dar uma olhada. Continuamos nossa cobertura sobre a nova e mortal doença contagiosa. O vírus tem alguns elementos genéticos do nipovírus.
O tratamento destes pacientes demanda esforços extraordinários. Nós não podemos e não vamos voluntariamente aceitar pacientes de outros hospitais. A criação e introdução intencional do vírus Clade X. O impacto de não agir tem muitas consequências. Não podemos nos refugiar do resto do mundo. A continuidade do governo aqui não pode ser sobreestimada. Uma quarentena nacional dessa escala é sem precedentes. A questão em todos os lugares é quando haverá uma vacina. Nós temos que mobilizar o setor privado. Eles sabem que não temos uma vacina ainda e querem que as vacinas sejam priorizadas? Eu não afastaria essas pessoas. Precisamos estar no local para assegurar a proteção das equipes de primeiros socorros. Isso é um fracasso. Tenho a impressão de que vou precisar deste pessoal em vários outros lugares. Mais de 40 países estão relatando epidemias e muitos mais suspeitam ter casos isolados. Ter liderança demanda tomar decisões que frequentemente são impopulares. Este problema tem a incrível capacidade de ser o número 11 em todas as listas com os 10 itens mais importantes. Fomos inacreditavelmente enfraquecidos por essa crise. Como o mundo será quando isso passar? Isso ainda é muito incerto. Centro para a Segurança da Saúde de Johns Hopkins. Isso parece o que para você? Que é 2020? Parece um script para o que está acontecendo agora. Bem, eles dizem que é incerto como o mundo se parecerá, mas eu acho que eles sabem exatamente como o mundo vai ficar. Pois é evidente que há uma mente mestre por trás de tudo isso, coordenando tudo isso de forma brilhante. E essa mente tem o representante nessa terra, a quem ele dá o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E ele sabe exatamente onde isso está indo. Sim, pode parecer que tudo está meio caótico, mas como você acabou de dizer, tudo vai se encaixar perfeitamente no fim da história. E quando suas liberdades civis forem retiradas, será que você será forçado a obedecer uma ditadura moral da primeira besta? Será que você será desprovido do seu direito de comprar, seu direito de vender? Tudo isso está na Bíblia? Sim. Estamos caminhando para um cenário que permitiria que tudo isso acontecesse. Eu creio que sim. Este é mais um artigo do Jornal Econômico Alemão. Antes mesmo do corona, a União Europeia desenvolveu um plano para a vacinação integral da população. 2 anos antes da pandemia do corona, a Comissão da União Europeia desenhou uma estratégia para a vacinação da saúde pública. Tudo isso foi planejado há muito tempo atrás. Será que foi algo que aconteceu de repente no mundo ou veio de longas datas? Mas por quê? Por que agora? Vamos dar uma olhada nessa crise de 2019. Veja, o que mostraremos já está lá na palestra daquele alemão, mas nós adicionamos alguns slides para ver se entendemos melhor. Ele mostrou um gráfico sobre o balanço do Fed, a Reserva Federal. É claro que outros bancos também estão envolvidos, mas este em particular é interessante. E aqui mostra um gráfico deste balanço, mas lembre-se que neste gráfico, quanto maior, pior. Sim. Quanto mais alto o valor, pior é. Em 2008, em 2009, quando aconteceu aquela grande crise, houve esse salto. E os bancos tiveram que ser resgatados. Em outras palavras, a Reserva Federal teve que salvar os bancos. O que significa que os papéis, as garantias recebidas por eles fizeram crescer essa folha de balanço. Então, houve esse salto que quase causou um colapso. E então, eles imediatamente tentaram baixar um pouquinho, que foi graças ao resgate, mas ela continuou a crescer. Constantemente. A linha continuou em uma constante subida. Em outras palavras, houve um grande fluxo de dinheiro e o débito cresceu em trilhões e trilhões de dólares.
E é claro, as garantias da Reserva Federal cresceram, cresceram e cresceram. É isso que estamos vendo aí. Parece algo bom, mas na verdade é algo muito ruim. má. Então eles tiveram um longo período de bolha. E então houve uma tentativa de retirar o ar dessa bolha para baixar essa linha até o nível razoável. E aqui, após 2018, eles começaram a retirar o ar dessa bolha. Então, em 2019, algo deu muito errado e houve um aumento massivo. A taxa de ondulação cresceu de 2% para 10%. E, de alguma maneira, eles conseguiram conter isso sem que a população percebesse. Isso é incrível. E se você olhar toda essa história do balanço da Reserva Federal, então teremos uma visão mais clara. Este é um histórico do balanço da Reserva Federal. E vemos aqui esse grande aumento até que finalmente chegamos à Grande Depressão. Então, houve uma regressão, aí veio a Segunda Guerra, subiu novamente, então caiu e caiu e caiu, e então, em 2008, você tem esse aumento. Agora, o próximo nos dá um pouco mais de informação. O gráfico nos mostra como a crise de 2008 se compara com a Grande Depressão. Sim, aqui está a Grande Depressão, estes eram os valores daquela época, e estes aqui são os valores de 2008. E então continuou a subir, e aí veio a bolha, e então eles tentaram retirar o ar da bolha, só que em 2019 tivemos um novo pico. Se você comparar onde estamos agora Compare com a Grande Depressão e com 2008, não é nada em comparação com o que estamos vivendo agora. Basicamente, o que esse quadro nos mostra é que a economia global está acabada. Os países faliram. Não tem mais conserto. Uma Grande Depressão vai vir. Como então se pode restaurá-la? E é aí que entra Um grande recomeço. o grande recomeço. Seria essa uma maneira de fazer tudo voltar ao normal? Agora, no grande recomeço, da maneira como explica o Fórum Econômico Mundial, não haverá mais propriedade privada. Elas serão tomadas. Você não terá nada, mas será feliz. Você não terá nada, mas assim será feliz. Portanto, o sistema papal será introduzido. Esta é a folha de balanço da Reserva Federal. E, mais uma vez, vemos os valores da Primeira Guerra, da Grande Depressão e a Segunda Guerra. E aqui vemos onde estamos agora. O mundo está prontinho para o grande recomeço, um novo programa econômico. Agora, aqui, podemos ver não só o Fed, mas os outros bancos, como o Banco do Japão, por exemplo, estão todos no mesmo barco. Então, este é um fenômeno mundial, não é exclusivo dos Estados Unidos. Mais um artigo. Padrão do ouro e dólar digital. O grande recomeço criará um novo sistema monetário. O sistema monetário é baseado no valor do dólar, e o valor do dólar é baseado naquilo que você vale. Correto? O mundo está se preparando para um novo momento Bretton Woods. Ao final do grande recomeço, haverá a criação de um novo sistema monetário. Mas a pergunta crucial é: será possível estabelecer um dólar digital baseado em ouro, como uma moeda âncora? Seria a crise da pandemia o ponto de virada para a política econômica internacional?
Estão as velhas instituições de Bretton Woods prontas para encontrar uma nova abordagem? A Reserva Federal já começou a fazer a sua projeção de inflação, enquanto outros bancos centrais têm abaixado sistematicamente suas projeções de inflação. Os bancos centrais já baixaram suas taxas de juros para zero e expandiram suas folhas de balanço para mais de 7,5 trilhões de dólares. É muita coisa. Sim, enorme. Esse suporte financeiro deve continuar pelo menos até que a vacinação em massa atinja o seu ponto crítico. Veja como a pandemia tem um papel importante. Uma crise financeira tardia poderia voltar como vingança. Enquanto isso, o débito está acumulando a níveis recordes e não há planos de como isso deverá ser pago. Bem, o grande recomeço faria tudo voltar ao normal, uma vez que ninguém possui nada e todos teriam salário básico. É isso que o Papa está querendo. E é isso o que o Espírito de Profecia diz que seria a maior desgraça a cair sobre a humanidade, que, diga-se de passagem, traria um tempo de angústia como nunca houve. Esse é o Business Insider. A visita do Papa aos Estados Unidos poderia ser um sinal sinistro para as bolsas de valores. É interessante. Sim, Agora, foi em 2015. sim, É interessante comparar isso com os eventos atuais. econômicos atuais. Este gráfico mostra que toda vez que há uma visita papal, houve uma queda nas bolsas de valores. Aqui a visita do Papa João Paulo II, então Bento XVI, e então o Papa Francisco caiu também. É muito interessante. Bem, vamos falar agora sobre capitalismo inclusivo. Os mercadores do mundo chorarão e lamentarão quando Babilônia cair, não é mesmo? Porque eles estão intrinsecamente ligados nesse jogo. E os mercadores do mundo, ou seja, essas corporações ricas, basicamente serão donas de tudo. Mas, na verdade, eles não são dono de nada, porque a coroa é dona de tudo, e a coroa pertence a Roma, portanto, Roma voltará novamente ao ponto antes da ferida mortal. E é sempre o Papa de Roma que decidirá quem terá o quê. E se você não se alinhar com o seu programa, você não terá permissão para comprar nem vender. Então, você tem que se alinhar com a sua moralidade. Correto. É assim que podemos olhar por toda a história. Como você mencionou já, passo a passo. A Passo cada após vez passo. eles introduzem alguma coisa nova, um pouquinho mais. Pouco Então, a pouco. na direção para a qual se está indo, a Bíblia nos A mostra. Bíblia nos mostra. Aqui nós temos o canal da Coalizão para o Capitalismo Inclusivo e este vídeo nos mostra exatamente o que eles pretendem fazer. É urgentemente necessário um sistema econômico justo, confiável, capaz de abordar as mudanças tão radicais que a humanidade e o planeta têm enfrentado. Nós estamos respondendo ao desafio do Papa Francisco de criar uma economia mais inclusiva, que espalhe os benefícios do capitalismo mais igualitariamente e permitir que pessoas descubram a extensão de seus potenciais. Muita riqueza foi confiada a muito poucas pessoas. Se você ganha dinheiro, qual é o sentido disso se você não está pronto a compartilhar? Se as pessoas que te ajudaram a obter essa riqueza não podem viver com dignidade? É um capitalismo inclusivo e nós temos que reconhecer, começando de onde nós estamos, para chegar até onde nós queremos. Temos que envolver a todos, e isso acarretará em alguns ajustes. Nós precisamos que o setor privado, talento, capital, tecnologia, pessoas, sua paixão e tudo mais estejam presentes nessa festa. Nós queremos agir de maneira sustentável, onde centros são alinhados através de gerações, não somente através de cotas, e que os principais atores tenham uma visão de longo prazo. Alinhando a nossa inovação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a prioridade do capitalismo inclusivo tem de ser tanto negócios quanto a sustentabilidade.
Nós somos mordomos desta terra. É nossa missão mantê-la limpa e decente para gerações futuras. Veja, o fato de que diferentes religiões têm que se unir em todos os assuntos é a necessidade gritante destes tempos no nosso mundo. Fé não pode ser usada para nos separar, a fé tem que nos unir. O fato de eu ser um Sikh e outra pessoa ser de outra religião não importa para mim. O nosso trabalho tem que ver com a justiça social, que está fundada no Evangelho. A ideia de que todas as pessoas merecem viver numa sociedade justa. Nós precisamos de um novo sistema, focado no bem-estar das pessoas. É um grande desafio, mas se feito corretamente, os benefícios serão imensos. Nós acreditamos que mais de 1.000 organizações estão conosco, e somente com esta ação coletiva muito premeditada, veremos a mudança sistêmica acontecer através dos diferentes mercados que fará o capitalismo ser verdadeiramente inclusivo. Convidamos a todos os negócios, grandes e pequenos, e pessoas que se juntem a nós como mordomos pelo capitalismo inclusivo. Visite o nosso site, concorde com os princípios e faça os seus próprios esforços em prol do capitalismo inclusivo. Junte-se a nós. Obrigado. Não é bom demais para ser verdade? Pois é. Essas pessoas são mega ricas que representam... Vamos dar uma olhadinha o quanto elas representam. Grandes negócios à vista, enquanto líderes das maiores companhias dos Estados Unidos fazem parceria com o Papa Francisco. O capitalismo encontrou o catolicismo nessa terça, quando alguns líderes das maiores empresas do mundo anunciaram uma nova parceria com o Papa Francisco. A aliança conhecida como o Conselho para o Capitalismo Inclusivo do Vaticano pretende criar um cenário econômico mais sustentável, justo e inclusivo. Ao comprometerem-se com o objetivo de desenvolvimento sustentável, focados em áreas como ação climática, paz e justiça, qualidade de educação e igualdade de gênero. Todas as palavras famosas estão lá, não é? Agora, todos esses grupos não estavam secretamente aliados com o Papa? Sim. Os Rothschilds não significam escudo vermelho? E são os banqueiros do Vaticano? E não é interessante que aquele vídeo se parece com o vídeo sobre o grande recomeço do Fórum Econômico Mundial, que já assistimos? É o mesmo cenário. São os mesmos jogadores. O Mastercard, a British Petroleum, todos aqueles CEOs. Mas agora o que é interessante não é somente econômico e social, mas religioso. Ele disse que precisamos trabalhar juntos e o movimento ecumênico também está envolvido. Temos os movimentos financeiros trabalhando juntos, temos os governos trabalhando juntos, e tudo isso aconteceu graças à pandemia. Quanto dinheiro esses capitalistas inclusivos controlam? Bem, aqui está os nossos membros e podemos ver os vários logos, 10,5 trilhões, 2,1 trilhões, 200 milhões de funcionários, 163 países. E isso é agora. E então isso é vai por começar, agora. vai Aumentar. a subir. E alguém disse que querem muito mais de 1.000 parceiros. Mas nem todos, mesmo dentro das fileiras católicas, estão felizes com isso. Aqui, por exemplo, está o Dr. Taylor Marshall, e ele tem algo a dizer sobre essa questão. E ele não está muito feliz. Vamos ver o que ele diz. Você ouviu do Grande Reset. É a ideia que líderes políticos e megacorporações estão trabalhando juntos para usar a atual crise política, econômica e de saúde para resetar o planeta Terra. Um sistema global inteiramente novo. Já falei disso em vídeos anteriores, já vimos líderes mundiais discutindo sobre isso.
E eu contei outro dia, que eu recebi por correio, este livro, Deixe-nos Sonhar, escrito pelo Papa Francisco. E eu somente li alguns trechos, mas desde que eu comecei a ler o livro, principalmente o prefácio do livro, para mim é chocante. E eu falo desse tipo de coisa toda hora no podcast Taylor Marshall. E eu fiquei impressionado de quão explícito este livro é sobre os princípios do grande reset. E eu vou ler hoje, não o prefácio todo, mas uma boa parte do prefácio todo. São só 7 páginas, é bem curto. Tem muita coisa nele. Ele soa como uma versão religiosa do Reset. Por isso que eu estou chamando esse vídeo de o Reset Católico. Eu já disse isso antes, ecumenismo é a versão religiosa do globalismo. Podemos começar a ver isso de forma explícita neste livro escrito pelo Papa Francisco. Então eu vou ler essas partes fazendo comentários. Antes de eu começar, nós vamos, é claro, rezar. Basicamente, o grande recomeço é a visão católica Correto? de justiça social, que é exatamente o oposto daquilo que Deus pretendeu à humanidade para que a humanidade pudesse aprender lições de caráter e assim não ser canalizada por apenas uma maneira de pensar. E se você não concordar com ela, você será varrido do mapa. Sim. Então, esse novo sistema vai substituir o antigo sistema. Assim, o antigo sistema precisa ser pintado de uma maneira muito ruim. Sim. Eu achei interessante que o Parlamento das Religiões Mundiais, recentemente, clamou pela remoção de Donald Trump. O que o Parlamento das Religiões Mundiais tem a ver com isso, não é mesmo? Os curadores do Parlamento das Religiões Mundiais pedem ao vice-presidente e ao gabinete dos Estados Unidos que transmitam ao presidente interino do Senado dos Estados Unidos e ao porta-voz da Câmara dos Deputados a sua declaração escrita que o presidente não é apto e, portanto, incapaz de exercer os poderes e deveres do seu cargo. De acordo com o artigo 4 da 25ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, Donald Trump perdeu a sua credibilidade e demonstrou que ele é incapaz de exercer os poderes e deveres do cargo do presidente dos Estados Unidos da América. O Parlamento das Religiões Mundiais é uma instituição global e assim reconhece a influência que o presidente dos Estados Unidos tem sobre o mundo. Aqueles com os maiores poderes e oportunidades de afetar o mundo têm a maior responsabilidade de agirem com integridade moral inabalável. Veja como a questão moral está envolvida. O Parlamento das Religiões Mundiais permanece comprometida com a sua cultura de não violência e uma vida de veracidade, como concordado em nosso documento assinado da Direção da Ética Global. Pessoas de poder político devem trabalhar dentro de uma estrutura de ordem justa e comprometerem-se a soluções mais pacíficas e não violentas possíveis. Para os líderes de países políticos e partidos políticos a quem confiamos nossas liberdades, quando eles mentem na cara de seu povo, quando manipulam a verdade, ou quando são culpados de venalidades e crueldades em assuntos domésticos e estrangeiros, eles abandonam assim a sua credibilidade e merecem perder os seus cargos e os seus eleitores. Interessante. Uma ética global, uma solução, Sim. baseados na moralidade do Papa. Sim, e se você não se enquadrar, há sanções, eles removem qualquer coisa que você queira dizer. E, através de um clique de um botão, você será economicamente desativado. Sim. Agora, vamos ao presente. Mais uma vez, a revista dos jesuítas, mais um artigo. John Biden tem uma missão: curar a nossa nação ferida e dividida. Primeiro você cria uma divisão e então você cria uma solução.
O fato de que a fé do Sr. Biden foi um assunto de discussão entre os católicos não foi um impedimento para sua eleição. É, na verdade, uma vitória para a experiência da América. E deve muito aos esforços pioneiros de candidatos anteriores, como Al Smith e John Kennedy. Uma clara maioria dos eleitores americanos deram a John Biden uma clara missão: consertar o tecido social da nação, curar as feridas da nação. Muito interessante. E nos unir novamente como uma nação. Não é um mandato para legislar uma nova ordem radical, nem travar a Suprema Corte americana ou buscar uma agenda extremista pró-aborto. O povo americano merece líderes com mente aberta, desejosos de trabalhar juntos. De acordo com o discurso do Papa Francisco, no Congresso em 2015, os desafios que enfrentamos hoje pedem por uma renovação de espírito e cooperação que conquistou tantas coisas boas ao longo da história dos Estados Unidos. E isso vindo de um jornal jesuíta? Usando a terminologia do ferimento, que todos devem curar a ferida essa deve ferida. ser curada. É muito interessante. Vamos dizer o que a revista Crocs tem a dizer. Uma revista católica muito relevante, que tem muita autoridade. Tomando o pulso católico. Se Biden vai curar a América, ele precisa de sua igreja. Sem dúvida, o presidente eleito, Joe Biden, é um católico sincero. Ele tem falado abertamente sobre suas crenças e como elas sustentaram através de suas perdas pessoais. Sem dúvida, desde a primeira inauguração de Lincoln em 1861, o futuro presidente americano nunca assumiu cargo como uma nação tão dividida. Se o Biden quer governar, precisa encontrar uma maneira de juntar os cacos e recorrer aos recursos da Igreja Católica pode ser uma de suas melhores opções. Isso soa para você como uma ideologia católica romana se aproximando dos Estados Unidos da América? Com certeza. Inevitavelmente, Biden terá que liderar a nação a um projeto de reconciliação. E seu melhor recurso para atingir tal objetivo é a sua própria igreja. Tendo assistido em sua tragédia pessoal, o catolicismo pode ajudá-lo em seu teste público definitivo. A Bíblia nos diz que a América protestante irá estender a mão através do abismo e segurar nas mãos de Roma, já que a segunda besta fará o mundo adorar a primeira besta. Este é o site Religion News Service. Poderia a moral da teologia católica iluminar o caminho para um novo partido republicano? Será que eles querem mudar o partido republicano? Bem, eu acho que o Pence fez um bom trabalho. Pois, afinal, ele foi treinado por jesuítas, assim como todos os outros. Sim. Já faz algum tempo que temos ouvido uma conversa sobre o momento católico americano. Desde 2012, David Gibson, diretor do Centro de Religião e Cultura na Universidade Jesuíta de Fordham e antigo integrante do Serviço de Notícias Religiosas, ressaltou alguns fatos impressionantes sobre o catolicismo na vida pública. Ele está falando sobre juízes da Suprema Corte e etc. Em uma questão de dias, aquele mesmo orador católico da casa estará presente enquanto o antigo vice-presidente católico será nomeado como o segundo presidente católico dos Estados Unidos. Dependendo da atuação de cada um na casa, 7 juízes da Suprema Corte são ou foram católicos. Caso o partido decida se alinhar em torno de um populismo religioso, multiétnico e de trabalho de classe, e deveria, o novo movimento requerirá uma fundação ideológica. Se o ano de 2012 foi o ano em que os católicos dominaram os mais altos níveis da vida pública americana, 2021 será o ano em que os mais altos níveis da vida pública finalmente terão aberto espaço para uma visão católica integral.
Isto é o cumprimento das profecias. E se as pessoas não abrirem os olhos agora, elas nunca mais abrirão. É verdade. É tudo muito claro. O artigo está falando sobre um partido protestante. Sim, O Partido Republicano se tornando ao que tudo indica, até o momento, um partido católico. exato. Como Biden pode levar os Estados Unidos para longe de uma guerra mundial travada aos poucos? Ao mesmo tempo, a crise que ele herda dá à sua administração uma rara oportunidade para contribuir de maneira substancial na direção de um novo normal pós-pandêmico. Eu detesto essa terminologia. Para a qual o Papa Francisco tem incessantemente dirigido a nossa atenção. Enquanto Biden conduz a sua administração a uma abordagem a relações internacionais e assuntos de segurança muito sérios, ele faria muito bem se aprofundasse no ensinamento de valores sociais católicos e absorvesse as ideias do Papa Francisco, começando pela Laudato Si e cuidado com o nosso lar comum, Fratelli Tutti e as propostas da Comissão do Vaticano para o Covid-19. Biden já indicou a sua intenção de agir no cenário mundial de maneira consistente ao ensino social católico. Este é o momento da história na qual a América protestante estende a sua mão através do abismo. E isto poderia trazer à tona os eventos descritos nas profecias bíblicas. O presidente americano Joe Biden deveria ouvir com muita atenção os clamores do Papa Francisco, que em sua encíclica Fratelli Tutti clamou por uma maneira de pensar alternativa, uma ética global de solidariedade e cooperação a serviço de um futuro moldado por uma interdependente responsabilidade de toda a família humana. 6 passos para o individualismo, 6 passos para a escolha pessoal, apenas um movimento coletivo, Sim. com Lúcifer como um anjo de luz guiando a procissão. Não foi o Papa que chamou individualidade de vírus? Certamente. Então eles querem esse momento católico. Este artigo é católico. Pela primeira vez na história da América, nenhum braço de nosso governo federal será liderado por um protestante, e o presidente será católico. A Suprema Corte é católica. Tudo é católico, permeado por jesuítas. Sim. Mas é somente uma pura coincidência. Você acredita nisso? De jeito nenhum. Impossível de jeito nenhum. O protestantismo, certa vez, já foi o lastro da vida pública americana, ajudando-nos a ficarmos estáveis nas turbulentas águas da vida republicana democrática. O lastro se foi, e os efeitos de longo prazo da vida americana podem ser sentidos em todo lugar. Isto será mundial. O repórter católico nacional, padre jesuíta Leo O'Donovan, fará a invocação na posse do presidente Biden. Fascinante que todos esses católicos estarão na posse do presidente. O anterior foi o O'Connor, que era um cavalheiro de Malta. Sim, e ele foi na posse do O Trump. Trump. Exato. Então, esses auto-oficiais estão dando uma mostra para o mundo de quem está no controle. O padre jesuíta Leo O'Donovan, o antigo presidente da Universidade de Georgetown. Olha, se eu ler esse nome mais uma vez em conexão com a política, acho que eu vou ficar muito irritado. Fará a invocação na posse do presidente Biden, em 20 de janeiro. O'Donovan confirmou à NCR que o Biden ligou para ele pessoalmente, convidando-o a fazer a inauguração na posse, que marcará a eleição do segundo presidente católico americano e que ele aceitou o convite. Meu irmão, a ferida foi curada? Sim.
Está se formando uma imagem da besta? Sim, certamente. Os protagonistas estão posicionados para garantir que isso aconteça? Sim. Pode a Constituição, com toda a sua glória, ficar no caminho? Não, porque é legal, mas não conforme a lei. Exatamente, pois eles governam através de ordens executivas, através de todos os eventos que ocorreram, todas as leis estão posicionadas para que possam implementar através dessas ordens executivas exatamente o que eles querem. E a estrutura legal foi estabelecida, que é totalmente legal, mas nunca foi conforme a lei, desde o início, porque o diabo é o mestre do engano. E ele enganou a humanidade ao fazê-la acreditar que este movimento é moral, mas que, na verdade, é uma rebelião contra o governo de Deus. E tudo está preparado, a economia, tudo, para revisar. Todos aqueles eventos culminaram em um grande recomeço. Sim. E o grande recomeço estará em harmonia com a agenda de justiça social do papado. Primeiramente, tivemos o grande recomeço, e agora o capitalismo inclusivo. Tudo culminou em uma união. Portanto, estaríamos nós no momento da história no qual o movimento profético sobre o qual temos falado há anos tornou-se realidade? Com certeza. Então precisamos orar. Vamos orar. Pai Celestial, Tyndale orou, abra os olhos do rei da Inglaterra. E hoje eu lhe peço, abra os olhos dos reis dessa terra, porque eles estão em uma armadilha terrível. Abra os olhos dos mercadores deste mundo, pois eles também estão em uma armadilha. Abra os olhos das pessoas deste mundo, para que percebam que elas precisam abandonar esse sistema, para que se separem dele e assim não acabem sofrendo as pragas que lhe cairão. Pois este sistema, de acordo com a tua palavra, será destruído. Dá-nos sabedoria, nos ajude a decidir sabiamente. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.